Soneto 2, Camões. Vamos lá para uma análise em 5 etapas. Hoje a gente vai abordar alguns outros pontos. Primeiro vamos fazer a leitura simples, depois a gente vê as rimas, os tipos de verso. Aí nos tipos de verso a gente vai abordar alguns pontos que ficaram soltos na análise anterior. Depois a gente vai fazer uma análise global do soneto, e nessa análise a gente vai falar um pouco de figuras de linguagem e as imagens que o soneto e o poema traz, né? Por último, a gente faz uma releitura, uma última leitura, considerando todas as informações que foram recolhidas, né? Então, vamos fazer a primeira leitura, né? Primeira leitura, então, vamos lá. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Então, primeira leitura aí, né? Então a gente viu aí. O que você já percebe aí nessa primeira leitura? É um soneto bem otimista e não tem tanta tristeza, né? Assim como tinha no anterior, e muitas vezes a gente vai ver uma visão trágica ou pessimista. Então aqui ele está, inclusive, sendo mais otimista que de costume, né? Então ele se propõe a cantar o amor, né, de forma bem positiva, né? Mas a gente vai fazer uma análise mais aprofundada aí daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre as rimas, né? Então, umas rimas a gente vai ver aqui a estrutura típica, né, do soneto camoniano. Então a gente tem aqui as rimas interpoladas, né? Então A, B, B, A, docemente sente, concertados namorados, mesma rima daqui do segundo quarteto. Então A, B, B, A, B, B, A. Nos tercetos a gente tem de novo o formato CDE, então honesto gesto, rigorosa milagrosa, parte arte. Então CDE, CDE. Rimas ricas ou pobres. Então aqui é um primeiro ponto a ser dito aqui, é uma extensão do que a gente falou no soneto anterior. Rima rica ou rima pobre não se resume à classe gramatical, de fato, mas nesse caso é o principal fator. Porque a gente está falando de um poeta que praticamente fundou a língua portuguesa, né? Então o poeta que consolidou, né, a língua, o idioma. E por quê? Quais são os outros critérios que a gente poderia usar para saber se a rima é rica ou pobre, além da classe gramatical, né? A gente pode, por exemplo, ver se a rima está sendo feita com terminações que são muito usadas, né? Então, de repente, se você analisar aí, se você tiver muita leitura, leu muita poesia, você vai ver que tem algumas terminações que são muito usadas, né? Então, de repente, por exemplo, esse ente aqui, ente, avivente, ausente. Então, ente está sendo muito usado por muitos poetas, então vai ficar uma terminação muito cansativa, e aí você usar ela vai fazer com que a sua rima seja pobre. Por que não dá para usar esse critério? Porque esse poeta, ele foi o primeiro, né? Digamos, não foi o primeiro. Você tem outros poetas da língua portuguesa antes dele, inclusive que consolidaram o formato de soneto, mas ele está entre os pioneiros, né? Então naquela época nada era cansativo, então qualquer terminação que ele usar não pode ser acusada de ser cansativa, certo? Então esse critério não pode ser usado. O que a gente vai usar é basicamente a classe gramatical, né? Então, se são classes gramaticais idênticas, aí a gente, né, pode considerar que não é tão inventivo, né, a rima. Então, aqui, por exemplo, né, docemente. O que é docemente? Isso aqui é importante também saber morfologia, né, classes gramaticais. Então, o que é o docemente? Vocês conseguiriam dizer, né,
de cara, a qual classe gramatical pertence essa palavra aqui? Docemente. Isso aqui é um advérbio. Né? Então, isso aqui está mudando o verbo cantarei. Eu cantarei de que modo? Docemente. Então, isso aqui está mudando o verbo. Né? Então, isso aqui é um advérbio. Está rimando com um verbo, sente, verbo sentir. Então, isso daqui é uma rima rica. Né? Advérbio com verbo, né? Classes gramaticais diferentes. Concertados namorados. Então, concertados. Termos concertados. Né? Então, aqui é um adjetivo. Né? Concertados no sentido de perfeitos. Né? E aqui, ó, acidentes namorados. Então, uma palavra que pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Né? Então, aqui, acidentes namorados. Né? Então, aqui existem algumas diferenças aí, né? Então, são rimas ricas, né? E segundo o quarteto aí, avivente. Então, aqui é verbo, né? E ausente, adjetivo. Né? Delicado, segredos delicados, isso aqui é um adjetivo. E aqui também é adjetivo. Né? E nos tercetos, honesto rima com honesto, adjetivo, gesto, substantivo. Rigorosa, vista rigorosa, isso aqui é adjetivo, milagrosa também. E parte, substantivo, arte, substantivo. Então, apesar de você tá misturado aí, né? Então, você tem rimas ricas, rimas pobres, mas as rimas ricas são bem interessantes, né? Então, você viu aí que apareceu advérbio, né? E tem uma mistura boa. Então, a análise das rimas mostra que esse soneto é interessante, né? Ok? E os versos, né? Os versos, que é uma parte que a gente vai ter que se aprofundar aqui hoje. Por quê? Na análise anterior, alguns pontos ficaram soltos. A gente conversou sobre isso, então não ficou muito claro o que é a contagem das sílabas poéticas. Isso não ficou muito claro. E também eu percebi que quando você fala que o verso é heróico, isso talvez não tenha ficado tão claro. Porque quando você fala que a ênfase inclusive o nome é cesura, o nome técnico, né? Então, a cesura, ou ênfase, ou sílaba tônica da contagem poética, etc., é na sexta, né? Ela ocorre na sexta sílaba. Então, você tem ali, né? Então, por exemplo, eu cantarei de amor, a sexta, ela tem a cesura aqui, então, a ênfase. A questão que não ficou muito claro, talvez, é o que aconteceu antes disso aqui, né? Então, você teve ali, se é a sexta, quer dizer que teve 5 antes, 5 sílabas. E aí, quando a terceira é o martelo, como a gente tinha falado, mas e quando é na segunda? E quando é na quarta? Né? Então, isso não tinha ficado tão claro. Então, vamos tentar entender isso aqui. A primeira coisa que pode ser dita é o seguinte: às vezes, um verso ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a nossa análise não vai também ser completa. A gente não vai analisar todas as possibilidades. Às vezes, a gente pode até fazer isso, mas às vezes vai passar. Então, na análise que a gente fez anteriormente, talvez tinha algumas possibilidades que não foram ditas. Não tem problema, né? Então, às vezes, um mesmo verso ele pode ser dito que é heróico, mas ele ao mesmo tempo é sáfico, ao mesmo tempo ele é iâmbico, e tem até outras coisas que ele poderia ser. A gente vai falar todos? Não. Né? A gente vai falar o que parece evidente. Né? Vocês vão ver que nessa análise aqui a gente vai... o verso, às vezes, ele é heróico ao mesmo tempo sáfico, mas está na cara que ele é mais sáfico. Tá? Fica evidente que o poeta quis fazer ali um poema sáfico. Né? Ou quando ele é iâmbico. Né? Ele está com cara de iâmbico mais do que heróico, mas ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, pode acontecer dele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E em relação à contagem das sílabas poéticas, a gente tem que lembrar de uma coisa que chama sinalefa, que é assim, a separação das sílabas é diferente da separação das sílabas poéticas, da contagem das sílabas poéticas. Então, aqui o principal a entender é essa questão da sinalefa. Então, quando você tem palavras que terminam com vogal e na seguinte é uma palavra que começa com vogal, vai se juntar. Aqui a gente vê aqui, ó, no caso do de, que é uma preposição, então termina com e a palavra seguinte é o amor, que começa com a. Então, isso aqui junta, tá? Isso aqui vira uma sílaba só. Então, ó, eu cantarei de amor. Ó, eu cantarei já. Então, não é de-a, é já. Isso aqui vira uma sílaba só. Isso aqui se chama sinalefa. Então, na contagem das sílabas poéticas, isso acontece o tempo todo.
É a principal característica da contagem das sílabas poéticas. Você junta as vogais, tá? Eu cantarei de amor tão docemente. Tá? Outra coisa que não ficou tão claro, talvez, é que existe uma coisa chamada sílaba tônica. Então, isso também tem que lembrar. Todas as palavras têm sílaba tônica. Isso a gente sabe instintivamente. Tá? Então, pega cantarei. Por exemplo, você vai amanhã em algum lugar cantar. E aí você quer falar para alguém. Você vai falar, amanhã eu cantarei. Você fala assim? Se você falar assim, a sílaba tônica é o can. Amanhã eu cantarei. Ou, por exemplo, se a sílaba tônica for o tá. Você vai falar assim, amanhã eu cantarei. Amanhã eu cantarei lá no bar. Você fala cantarei? Não, você não fala cantarei e também você não fala cantarei. Você fala amanhã eu cantarei. Então, por aí você percebe que nessa palavra que tem 3 sílabas aqui, a sílaba tônica está no rei. Né? Amanhã eu cantarei. E aí, isso envolve a contagem das sílabas poéticas. Onde está a cesura? Onde está a sílaba tônica da palavra, né, que está naquele verso? Né? Vocês percebem? Então, isso é importante e percebe que não é uma coisa difícil, porque a gente consegue saber esse tipo de coisa instintivamente. Né? Vamos pegar a próxima palavra, que é amor. Alguém fala assim, ela escreveu uma carta de amor. Tem sentido você colocar a sílaba tônica no A? Então, ela escreveu uma carta de amor. Ou, ela escreveu uma carta de amor. Então, humor é a sílaba tônica. Então, eu cantarei de amor. Por isso que a gente fala que a cesura, que a ênfase está no humor. Porque não está no A. Né? Não teria sentido falar, eu cantarei de amor. Não, eu cantarei de amor. Então, está na sexta aqui. Né? Então, isso significa que ele é heróico. Então, você tem que ficar de olho onde está a cesura, onde está a ênfase. Né? E aí, como eu falei, pode ser que esteja na terceira, na sexta, na oitava, na décima. O importante é que sempre tem, por serem decassílabos, sempre tem que ter uma cesura ali, tem que ter uma ênfase na décima. Isso é fatal, senão não é decassílabo, né? Ok, então, feita essa primeira análise, esse primeiro esclarecimento, então, a gente tem primeiro ali um heróico, né? Segundo, por uns termos em si tão concertados. Então, ó, por uns termos em si tão concertados. Aqui a gente tem na terceira, percebe? Ó? Por uns ó, a terceira aí. Por uns termos em si, sexta, tão concertar. Então tá aí. Terceira, sexta e décima. Isso aqui é um heróico com a ênfase secundária na terceira, ou seja, ele é um martelo também, né? E lembrando que ele para no talhe, tá? Até o decassílabo, ele é contado até a última cesura, então fica na sílaba tônica da última palavra. Então, concertar, o 12 é descartado, né? Ele não é considerado na contagem poética. Né? Terceiro, que 2.000 acidentes namorados. Aqui é importante a gente fazer outro esclarecimento que eu queria fazer aqui. Isso daqui, será que é um iâmbico? A gente falou de iâmbico na semana passada, né? E aí teve gente que pensou assim, parece que todos são iâmbicos, porque não faz sentido, não? Parece que todas as sílabas pares são acentuadas, na verdade. Então, será? Vamos tentar ver aqui, ó. Que 2, ó, a segunda aí, o 2 é acentuado, que 2.000 acidentes namorados. Então, ó, que 2.000 acidentes, aqui a gente tem a sexta, então, no mínimo, ele é um heróico. Ele é um heróico, não sei se ele é iâmbico, mas será heróico ele é, não? Agora, vamos tentar pegar direito aí quais sílabas tem ênfase, quais sílabas tem cesura, ok? Então, vamos lá. Que 2, a segunda tem. 1.000 esse A, ele é acentuado? É o que a gente está falando ali no começo. Por aqui você percebe que ele não é iâmbico, porque esse A, ele não é acentuado. E a gente tem que entender isso aí. Não? Quer dizer, como você sabe que esse A não é acentuado? Vamos supor, uma pessoa que você conhece sofreu um acidente na rua. Você fala assim, fulano sofreu um acidente. Você fala desse jeito? Se você falar, esse A é acentuado. Então você fala acidente. Não fala. E vamos jogar a ênfase no si, então. Fulano sofreu um acidente. Também você não fala. Você joga a ênfase, a cesura, no dem. Né? Então, fulano sofreu um acidente. Aí todo mundo entende.
Mas se você falar, fulano sofreu um acidente, acidente? O que é isso? Então não faz sentido, não. Então a ênfase está no DEM. Então o A não tem, né? E aqui teria que ter se fosse um iâmbico, né? Então, ó, que 2.000 acidentes. Esse A talvez dê uma impressão que tenha ênfase, mas não tem, né? Que 2.000 acidentes, a ênfase está no DEM, né? A não tem assim, é porque você está declamando, né? Inclusive, existe o iâmbico, ele é como eu falei na análise anterior, ele é a, a forma muito que é mais utilizada no verso inglês, né, de língua inglesa. Então, por quê? Porque as palavras no inglês, elas são pequenas no geral, né? Não tem palavras muito grandes, não se usa muito palavras muito grandes. E o português é muito diferente, né? Aqui, assim, tem muita coisa para ser dita sobre isso, mas eu não vou aprofundar nessa análise aqui desse poema. Mas o inglês, ele é uma língua que tem uma diferença com o português, né? O português é uma língua que é considerada silábica, né? E o inglês, ele é uma língua acentual. Então, o que significa? O português, ele é contado sílabas poéticas, como a gente falou aí, né? E já o inglês, ele tem o acento, né? E como são palavras pequenas, é inclusive uma declamação mais pobre no inglês. Não mais pobre, mas mais cansativa, mais entediante, né? Por quê? Porque quase tudo no inglês é iâmbico. Inclusive, você pega os sonetos de Shakespeare, por exemplo, eles vão ser... Tem muita coisa ali que vai ser naquela estrutura do famoso soneto, né? Do soneto 18, né? Então, vamos pegar o começo daquele soneto aqui de cabeça. Então, shall I compare thee to a summer's day? Então, se você perceber, o formato, né, do soneto inglês e o formato como a gente declama, ele é assim, tchan, 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 tchan. É isso aí. E por isso você vê, ó, tchan, 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 tchan. São 10, né? Então, shall I compare you to a summer's day? Então, porque são palavras pequenas que cabem nessa estrutura, né? Então, tchan, 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 tchan. Quando você faz isso no português, vira um iâmbico, né? Só que por que não é tão comum? Porque a gente tem que ter palavras pequenas que vão caber nisso aí, né? E a gente tem proparoxítono, né? Então, a gente tem palavras grandes, né? Então, vai ser muito difícil você fazer isso no português, né? Então, aqui, por exemplo, não é iâmbico, porque, ó, que 2.000 acidentes, então, tchan, 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 parece, só que, só pela declamação que a gente está fazendo, mas isso aqui não é um iâmbico, porque que 2.000 acidentes, então, ó, que 2.000 acidentes, aqui você tem acidente, então você tem uma sílaba que não é tônica, outra sílaba que não é tônica, e depois você tem uma sílaba que é tônica. Isso não poderia acontecer num iâmbico, né? Teria que ter, assim, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte. Não pode ter duas fracas juntas, né? E aqui você tem a, si, né? Depois vem o DEM, que é forte. Então, isso daqui não é iâmbico por isso. Agora, a gente tem que analisar bem para não cometer esse erro, né? De achar que isso daqui é um iâmbico, né? É isso aí. Então, meio que já falar um pouco mais sobre essa questão, uma comparação com a língua inglesa, em outros sonetos. A gente vai estender um pouco isso aí, mas já fica essa introdução ao assunto aí, né? Ok, vamos pro quarto aí. Então, faça sentir ao peito o que não sente. Então, faça sentir ao peito... você vai, okay. Faça sentir, tem uma ênfase na quarta, faça sentir ao peito o que não sente. Então, quarta e sexta, né? Então, aqui... e inclusive tem na primeira aqui, né? Então, voltando ao que eu tinha falado no começo lá, quando você fala que ele é um heróico, ele tem a ênfase na sexta, né? Antes da sexta, ele vai ter ali, vai ser uma mistureba. Às vezes, geralmente é na segunda e na sexta, pode ser na terceira e na sexta, é um martelo, pode ser na quarta e na sexta, e pode ser o que aconteceu aí, ó, na primeira, né? Você vê que isso aqui é até incomum, né? Porque o faça onde está a ênfase, onde está a cesura. É no fá ou no sá. Quando você pede para alguém fazer alguma coisa, você fala assim, faça isso. Faça. Será que está no sá? Não. Que aí estaria na segunda. Não. Está no fá. Né?
Porque você fala, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, você fala, faça isso. Então tá no fa, né? Então faça isso, né? Então faça sentir, então primeira e quarta, né? E depois vem a sexta, que transforma ele no heróico, né? Então você tem que ver onde está a sílaba tônica da palavra, e aí vai ser a cesura, né? Ok, então isso aí a gente fez o primeiro quarteto. O segundo quarteto aí. Farei que amor a todos a vivente. Então farei que amor a to. Farei que amor a to. Sexta, heróico, né? Pintando mil segredos delicados. Pintando mil segredos. Heróico também, né? Terceiro, brandas iras, suspiros magoados. Então, brandazi, terceiro. Suspiros magoados. Então, esse aqui é um heróico com martelo, né? Então, brandazi, ó a terceira aí. Brandazi iras, suspi, essa é a sexta. Então, terceira e sexta, né? Aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente falou na outra análise. Aqui a gente tem uma palavra aqui, ó. Suspiros magoados. Então, brandazi iras, suspiros magoados. Então, ele separa aqui, né? Isso aqui é um hiato, né? Então, magoar. Inclusive, a décima é o A, né? Então, você obrigatoriamente tem que separar, né? Fazer o hiato aí, né? Só que alguns poetas poderiam transformar isso aí num ditongo, né? E aí, isso é uma coisa chamada sinérese. Então, brandas iras, alguns poetas poderiam fazer assim, suspiros magoados, que é o que eu tinha falado daqui, ó, né? Você fazer uma junção ali, em vez de você falar de amor, você fala de amor, já. Em vez de você fazer de a, é já, né? Aqui, você poderia fazer essa sinérese, só que aí o Camões não faz, né? Pelo menos nesse soneto, né? Pode ser que algum ele vai fazer, né? Então, o poeta tem essa possibilidade, então, suspiros magoados. Então, ele separou aí, e até por efeito sonoro, né? Então, ele está querendo fazer um soneto aí meio solar, otimista, então, essa ideia de você separar, né? Suspiros magoados. Então, você não está contraindo, você está abrindo a palavra, então, magoados, né? Tem uma ideia solar aí, né? Então, as palavras são escandidas, então, magoados. Ele abriu a palavra, né? Então, até para esse efeito estético, é interessante, né, fazer isso aí. Mas lembra que alguns poetas poderiam fazer uma junção. Suspiros magoados, em vez de magoados, né? E o quarto, temerosa, ousadia e pena ausente. Então, esse aqui também é um heróico com martelo, né? Então, temeró, ó, a terceira aí, ousadia e pena ausente, né? Beleza, terceiros, então. Também, senhora, do desprezo honesto. Então, também, senhor, a quarta. Também, senhora, do, aqui a sexta, desprezo honesto. Desprezo honesto. Então, aqui a oitava e depois a décima. Isso aqui é um sáfico, né? Aí, ó, vamos voltar ao que a gente tinha falado, né? Por que a gente não fala que ele é um heróico? Ele é um heróico também, né? Só que o heróico é na sexta, né? A cesura. Então, ó, também, senhora, do, o do é a sexta. Tem até uma ênfase ali. Só que faz sentido você transformar um soneto desse que tem essa qualidade, né? E aí você olha pro verso, qual que é a cesura, qual que é o principal ênfase? O do, uma preposiçãozinha, né, dessa, é o principal do verso. Não faz sentido. Então, se você olhar, ele está falando também, senhora, ele está falando do desprezo dela, né? Então, isso daqui, por esse motivo, a gente poderia dizer que é apesar dele ser heróico também, ele é muito mais um sáfico, né? Pela estrutura ali, né? Então, a ênfase está muito mais na quarta e na oitava, né? Então, também senhor, olha, do desprezo honesto, né? Então, a ideia que o verso está tentando transmitir condiz muito mais com o formato sáfico, né? E não você olhar para esse 12 e, tem a ênfase ali no sexto, então é heróico, né? Então, seria uma análise preguiçosa, né? Não tem nada a ver. Embora quase todos os versos vai ter sempre na sexta ali, você olha e você fala, não, mas isso aqui tem muito mais a ver com uma estrutura sáfica, né? Ok. Da vossa vista branda e rigorosa. Então, aqui, heróico, né? Então, aqui sim, né? Então, de vossa vista branda e rigorosa, né? Então, aqui você tem na sexta, né? A estrutura, isso é um heróico, né? Não tem aquela quebrada ali, que você vê que quando não é heróico é porque ele tá meio esquisito. Tem alguma coisa ali meio né?
Digamos que o heróico ele é o mais fácil, o mais simples e até meio que entediante. E aí quando ele muda um pouquinho, você fala, isso aí não tá com cara de ser heróico, não. E esse terceiro aqui, ó, verso desse terceiro, é bem polêmico, né? Porque, ó, contentar-me-ei dizendo a menor parte. O que é esse contentar-me-ei? Né? Não sei se vocês lembram, isso daí é uma mesóclise, né? Mesóclise é quando você tem essa palavra aqui no meio, né? Da palavra. Esse me, né? Então, esse me, ele poderia vir antes. Então, me contentar. Me contentar, quando esse me vem antes, isso aqui é uma próclise. E ele poderia vir depois também, né? Contentar-me. Contentar-me, né? Sem o ei, né, no caso. Isso aí seria uma ênclise. Né? Agora, quando você coloca ele no meio, né? A palavra no meio, isso aqui se chama a mesóclise. Inclusive, um parênteses aqui, isso veio à tona um tempo atrás, quando o ex-presidente Michel Temer, ele, não sei se vocês lembram, ele era o vice, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, ele traiu ela, inclusive ele acabou tomando o lugar dela, né, e ele começou essa traição escrevendo uma carta para Dilma Rousseff, e essa carta tinha muitas mesóclises. Aí isso foi um assunto que foi muito falado, foi uma oportunidade para se falar sobre o assunto mesóclise, né? E tem um ditado que diz, não se usa mesóclise, só usa a mesóclise um minuto antes de morrer. Isso significa o seguinte, é muito ruim essa estrutura, então não gostam muito, né, dessa estrutura, mas olha o grande poeta da língua portuguesa usando aí, né? Então quer dizer que não é tão ruim, né? Então, isso é a mesóclise, né? E ele está usando nessa estrutura. E também tem outros mitos, né? Que se fala muito, por exemplo, se fala que o português, né? De Portugal, né? Os portugueses não usam muito gerúndio. Só que olha um gerúndio aqui, ó, né? Pintando meus segredos. Não se fala que não se usa muito, né? Camões está usando, né? Então é meio exagero, né? Meio que mito isso aí. Porque o gerúndio, na verdade, é uma forma nominal, uma forma nominal do verbo excelente para se utilizar, né? Poeticamente, inclusive. O que não dá para usar, o que é feio, né? É o gerundismo, né? O gerundismo é assim, vou estar passando a ligação, vou estar fazendo, né? Você usa 3 verbos, vou estar fazendo, para quê? Em vez de você usar vou fazer, você fala vou estar fazendo, né? Então isso é o gerundismo, então vou estar fazendo, mas não quer dizer que tudo que tem ando, endo, tá errado, tá feio, né? Então se você usa dessa forma aqui é muito bonito, né? Pintando meus segredos. Agora vou estar fazendo, vou estar passando, essa forma, o gerundismo é feio, mas o gerúndio em si não é, né? Inclusive, o português é muito rico por isso, tem, né, essa forma verbal. O francês, por exemplo, não tem, né? É muito mais complexo lá e eles usam uma locução para fazer o gerúndio, né? Que é en train de, então em processo de fazer, em vez de falar estou fazendo, estou em processo de fazer alguma coisa, em vez de falar estou fazendo, né? Então, o português é muito mais rico, né? Por ter o gerúndio e ter também a mesóclise, né? Então tem que usar a mesóclise, o Camões está usando, né? E aí, fora isso, a gente vai analisar que verso é esse aí, né? Então, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Então, contentar-me-ei é a quinta, né? Ou seja, não é mais heróico, né, aparentemente. Contentar-me-ei dizendo, não tem nada na sexta aqui, não. Contentar-me-ei dizem, né? Seria na sétima aqui, não. Então isso aqui aparentemente, presta atenção nesse advérbio, aparentemente não é um heróico, né? Ele é uma coisa chamada ibérico, né? Decassílabo ibérico, quando é na quinta, né? Então, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Então, será que ele é um ibérico? Fica só a título de curiosidade aí que existe esse ibérico, né? Mas, na verdade, não é, tá? Então, por quê? Por que você percebe que não é um ibérico? Porque se você contar dessa forma aí, vai dar 11 casas aqui, né? Então, contentar-me-ei dizendo a menor par. O par vai ser a 11. Então, não pode. Senão, aí não é decassílabo, né? E o Camões não ia errar dessa forma. Então, o que acontece? Essa estrutura da mesóclise, você tem que ler tudo junto em 4 sílabas. Não vai ser contentar-me-ei, vai ser contentar-me-ei, ok? Tem que ler isso aqui junto, né? Contentar-me-ei, dizem, aí o dizem vira a sexta, aí vira um heróico, ok? Essa é a forma de ler isso aí.
contentar-me dizendo... É um heróico simples, na verdade, tá? É um heróico simples esse aí. Então ficam só as curiosidades aí pra gente entender. O último terceto, porém, para cantar o vosso gesto, porém, para cantar um heróico simples, né? O segundo é a composição ao, o ao é a sexta, então aqui é interessante a gente lembrar de novo daquele faça sentir aqui, ó. A composição é um verso meio que exótico aí, porque tem ênfase no A e no são. Então, na primeira e na quinta, né? A composição na primeira e na quinta, mas o fato é que tem no A, na sexta também, no ao, né? A composição ao, primeira, quinta e sexta, não é muito comum isso aqui, né? Lembrou esse aqui também não tem na primeira, que faça, né? Então, e por último aí você tem aqui falta saber, engenho e arte. Então, um heróico, né? Aqui falta saber, engenho e arte, né? Então, é um heróico, né? Normal. Ok, então aqui a gente fez as análises dos versos, agora a gente só precisa falar um pouco sobre a ideia global, né, do soneto. Então ele está, como foi dito no começo, é um soneto otimista, né? Então ele fala que vai cantar sobre o amor de uma forma tão intensa, né? Tão concertada, né? Em termos tão concertados, né? Tão perfeitos, tão corretos, que ele vai fazer com que até o peito que não sente volte a sentir, né? Então ele tem ali uma confiança na capacidade dele, né, de falar de amor. E aí ele no segundo aqui vai falar: farei que amor a todos a vivente, vai fazer com que o amor, né, desperte, né, pintando mil segredos delicados, então ele vai desfazer os nós, né? Então ele está trazendo essa ideia aí otimista, que o amor pode fazer isso e que ele tem a capacidade de falar sobre o amor, né? Lembrando que no primeiro soneto a gente falou o contrário, né? A gente viu o contrário, né? Que o amor, na verdade, ele é rebelde, ele não quer se revelar e tal, mas aqui ele está falando que vai conseguir, né? Será que ele vai conseguir mesmo? Ou será que ele vai voltar a ser pessimista, né, e falar que o amor, na verdade, é terrível? Vamos ver. Aqui ele coloca a amada dele, né? Então ele fala, o que ele vai, nessa canção que ele vai fazer aí, ele vai falar da pessoa que ele ama, que despreza ele, inclusive, né? Despreza ele, né? Dessa senhora, ele fala que nessa composição dele ele vai falar bem pouco. Ele vai colocar só vai se contentar colocando uma parte bem pequena sobre ela, né? E por quê? Porque para cantar de fato quem é ela, né? E é uma pessoa que ele coloca aqui como alta e milagrosa, né? Quer dizer, uma figura alta e milagrosa. Então, se ele quisesse de fato falar sobre essa senhora, nessa composição sobre o amor dele, ele não tem capacidade, porque ele não tem saber, engenho e arte. Então, ou seja, quase foi, mas não foi, né? Então ele pensou que ia fazer ali um soneto que ia avivar todo mundo, que ia fazer o peito que não sente, sentir, voltar a sentir, só que não é bem assim, né? Ele, quando bate de frente ali com o desafio, ele retrocede um pouco, ele percebe que não dá, né? Falta um pouco ali de coisa, né? Falta um pouco de... Não é que falta, na verdade, né? Ele está sendo ali um pouco modesto, né? Que ele não tem, né, engenho, saber engenhar, mas no fundo a gente tem que perceber que por ele ter feito um soneto tão bom assim, ele tem sim, né, saber engenhar. E aí a forma que ele colocou aí, né, isso acaba atingindo o objetivo, tá? Então isso seria na análise aí. E aí o que a gente poderia falar um pouco aqui, que a gente vai depois entender em outras análises, é que voltando um pouco pro soneto, por exemplo, inglês, né? O soneto inglês eu falei, né, que é um pouco cansativo a forma como você declama, né? Porque é aquela coisa meio que palavras pequenininhas e que vai ser um monte de verso iâmbico, né? No geral, né? E aí isso seria a melopeia, né? Então não tem muita... Melopeia é uma coisa que a gente vai tentar entender nos próximas análises,
é a relação entre os sons, né, que a gente está trazendo aí no poema, no soneto, no verso, e as emoções que ele está tentando transmitir. Então, existe uma relação entre os sons e as emoções, né? E aí, se é uma coisa muito entediante, né, vai ser tudo igual. Então, né, talvez não tenha tanta melopéia. Já no soneto do Camões tem bastante melopéia aqui, né? Inclusive, quando eu falo aqui do Magoados, né, então você tem ali essa possibilidade de eu vou fazer isso aqui ser declamado junto ou separado. Então, se for um soneto mais triste, de repente é melhor você fazer ele junto, né? Já se é um soneto solar, né, ensolarado, então fazer separado. Existe essa possibilidade. Já se você canta, né, declama sempre tchan, 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 meio entediante, já não tem tanta melopéia. Mas, por outro lado, ele tem uma outra coisa chamada fanopeia. O que é a fanopeia? Fanopeia é como, né, o que está escrito ali. Quando você lê um verso, quando você lê qualquer coisa, né, o seu cérebro ele cria uma imagem do que foi falado ali, né? Então, por exemplo, uma árvore cheia de flores. Quando eu falo isso, ou quando você lê isso, você tem que imaginar, né? Uma árvore cheia de flores. Então, uma imagem surge na sua cabeça. Então, quando o poeta ele escreve alguma coisa, algo surge na mente, na imaginação de quem está lendo. Como é feito esse processo, né? Então, tem poetas que fazem isso de uma forma bem interessante, bem rica, e tem poetas que fazem um pouco menos de talento. Então, Shakespeare, por exemplo, né, embora a estrutura lá, como a gente falou, não tenha tanta melopéia pela própria estrutura da língua, né, a fanopeia, o jeito como ele joga, né, o objeto, né, da leitura, ali, o objeto poético na imaginação do leitor, é extremamente rico. Então, né, ali, é isso que vai acabar valendo muito ali, né? Então, a fanopeia. E o Camões também, né? Ele tem aí, quer dizer, quando você lê esse soneto, você vê que ele fala ali sobre amor, sobre o peito que não sente, né? E 1000 segredos, né? Tudo isso vai ser desfeito. E aí, de repente, você vê que não é bem assim. Então, quer dizer, ele pinta um cenário, né? Ele constrói um cenário em que você meio que acompanha um otimismo que acaba se desfazendo, mas se desfaz não de uma forma triste ou melancólica, mas acaba enaltecendo o próprio amor, porque ele é tão grande que o saber humano não consegue colocar numa caixinha e definir, né? Falta um pouco, né, disso aí. E aí o fato da gente tentar e fazer um soneto como esse é o máximo que a gente consegue, né, para definir o que é o amor. Então acaba de fato definindo o que é o amor, mas falando que não o fez, né? Então acaba sendo também, sempre tem a figura do paradoxo, né? Sempre quando vai falar do amor aí o Camões ele recorre a isso, né? Ok, então vamos fazer uma última leitura, considerando tudo isso que foi falado, e aí a gente vai estender um pouco mais todos esses assuntos aí nos próximos sonetos, né? Vamos lá. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte.